Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo de resolução de exercícios da turma CKP 9011 de Introdução à Ciência de Dados e CK 0223 de Mineração de Dados. Essa aqui é a lista 6, que é o Daniel Rezende Barros, sou aluno dessas disciplinas, né? Estou aqui concluindo os estudos. E hoje a gente vai realizar alguns exercícios sobre classificação binária. Beleza, pessoal? Então vou compartilhar aí com vocês como é que foi o desenvolvimento aí da minha lista. Então, pessoal, sem perda de tempo, vamos aqui para o Jupyter Notebook. As primeiras letras, as primeiras questões aqui seguem o padrão das últimas listas, né? Então, ler dataset, a gente já está trabalhando há bastante tempo com o Fake Telegram, é o nosso dataset aí de coleta de dados dessas redes sociais. Beleza, leitura do dataset, remoção de travas-lápis, limpeza, né? Leitura, limpeza, agrupamento da letra C e D, né? Então, pessoal, a gente já está acostumado com essas mecânicas. Leitura de dataset, a gente está utilizando aqui a biblioteca Pandas, né? ReadCSV. Mostrar todas as colunas aqui, eu fiz só para repassar aqui, né? Então, tem um controle maior. A remoção de travas-lápis a gente está fazendo ainda com aquela coluna travas-lap, né? Aquela coluna binária. Drop duplicate, para eliminar colunas duplicadas. E remoção de mensagens, né? Com menos de 5 palavras aqui, a gente já utilizou essa lógica antes. Beleza? Aqui eu dei um pequeno reset de índices, só para ajudar aqui. Como nos últimos, já comentei isso nos últimos exercícios, né? O dataset é muito gigante. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar com todos os dados, né? Por limitações de hardware. Então, aqui, novamente, eu peguei uma sample de 5.000 amostras, né? Então, beleza? Peguei esses 5.000 amostras, vou utilizar eles aleatoriamente, claro. Vou utilizar eles para trabalhar nas próximas questões. Então, aqui a gente já começa com algumas coisas interessantes, né? Após abertura, limpeza e agrupamento, agrupamento não, né? Ainda estamos na fase de agrupamento, mas a gente está usando aqui a vetorização de TF-DF aqui para ter um tratamento dos stop words. Então, utilizamos aqui essa função do Fit Transform TF Vectorizer, beleza? Então, aqui a gente remove os stop words, que são coisas que podem complicar as nossas codificações. Estamos utilizando aqui a similaridade por cosseno, né? Então a gente está estabelecendo o limiar aqui de 90%. Então essa é uma estratégia bem popular para achar mensagens exatamente iguais ou um pouco não, né? 90% parecidas. Então essas são as condições que a gente está usando ali para agrupamento. Criamos um novo grupo, quer dizer, criamos uma nova coluna no nosso dataset chamado agrupado. Então fizemos todos esses agrupamentos, né, e armazenamos essas informações aqui na coluna agrupado. Beleza. E mecânicas de pandas aqui, né. Então aqui dá um print e compartilhamentos, head, só para vocês terem uma noção de como que está aqui o nosso resultado. Show? Então tudo isso a gente já fez anteriormente, né. Está bem similar às últimas listas. Agora a gente vai para a parte interessante. O foco dessa lista aqui, como eu já comentei, ela roda em torno da classificação binária. Então, o professor pediu para a gente construir um modelo de classificação, né? Justamente uma classe positiva e negativa como viral e não viral. Então, a gente vai pegar as mensagens lá do Context Anonymous, né? A nossa coluna principal ali com os textos dos grupos das redes sociais. Vamos usar aquela sample de 5.000 amostras para treinar um modelo e tentar construir um mecanismo de classificação de binário ou não binário. Então, além de construção do modelo, o professor aqui já deixou os outros desafios, né? O algoritmo deve classificação, regressão logística, árvore de decisão ou uma estratégia baseada em assemble. Então, a gente usou regressão logística nesse estilo aqui, né? Regularização, read, laço e ElastiCnet. Normalização, a gente utilizou o Z-score, mas ele deixou o max-min opcional, né? Pré-processamento de dados e o nosso querido embed aqui com Bool, TF-DF e Word2Vec. Também tivemos aí os cálculos dos unigramas, bigramas e trigramas e o treinamento, validação e o nosso querido K-fold cross validation aqui para selecionar os melhores hiperparâmetros. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente fez essa brincadeira aqui? Primeiro a gente definiu aqui um rótulo
de viral ou não viral utilizando a nossa coluna de quantidade de compartilhamentos, né? Então, beleza, criamos isso, definimos 1 e 0, ela vai ser uma coluna binária. Preparamos aqui as features, né? Quais vão ser o alvo, né? As variáveis target do nosso modelo para ele fazer a classificação. Divisão de treino e teste. Então, aqui 80%, 20% teste, 80% treino, beleza? Handle 642 para reprodutabilidade. Aqui a gente já começa aqui a vetorização com TF-DF aqui, antes e depois do treino, né, como foi solicitado na questão. Pessoal, aqui a gente utilizou como a quantidade de mensagens, ou seja, mensagens não virais era muito baixo, a gente utilizou a estratégia do Smooth aqui para balancear as classes de treino. Então a gente botou aqui o Smooth no Feature Samples, beleza? Então isso é importante para o modelo não ficar enviesado. Definimos as nossas funções de média, né? Acurácia, F1 Score, método de confusão e relatório de classificação. E aqui a gente instanciou os modelos que a gente estava avaliando, né? O LogReg, a Decision Tree, a Q-Tree, e o Random Forest Classification. Então, beleza. A gente já teve alguns resultados aqui, né? Limiar de variabilidade estava aqui em 87%. A nossa matriz de confusão, como eu falei, tem muitos mensagens não virais, então o modelo pode ficar enviesado, por isso que a gente usou a estratégia do Smooth para balanceamento. F1 Score. Então aqui, para regressão logística, são esses os resultados. Regressão logística. Aqui os resultados da árvore de decisão. Beleza? Acurácia de 99%. E aí, por último, o nosso resultado aqui de Random Forest, 99,8%. Beleza, pessoal? Então, esses são os modelos. Novamente, é claro que esses dados aqui não são tão factíveis assim, considerando que eu estou usando uma sample de 5.000 amostras somente. Beleza? E agora que a gente vai para a letra H e J daqui do nosso modelo, né? Então, novamente, a gente faz aqui a importação de algumas normalizações aqui, alguns recursos do scikit-learn. Isso é importante, né, para cross-validation, regressão logística, normalização, embedding, métricas, o embedding do Word2Vec e o balanceamento de dados aqui com o Smooth, né? Então, beleza? Fazemos aqui um pré-processamento de dados, como foi requisitado pela letra C. Então, a gente remove aqui protocolos, acentos, caracteres especiais que não vão ser interessantes. Então, aqui a gente define a nossa versão do embedding do Word2Vec, beleza? A gente define os tokenizações aqui, os tokenizadores, para concatenar os textos e limitar as listas de palavras, e treinar tudo aqui, treina o nosso modelo de predição com o nosso Word2Vec aqui também, né? Então, vectorize, calcule. Então, todas essas características aqui são necessárias para o treinamento do nosso modelo de classificação. Beleza? Então, estabelecida aqui a nossa função de embed de Word2Vec, a gente faz aqui a extração das features de texto, né? Foi solicitado aqui na letra I e J. O embedding os n-gramas aqui, n-gramas, bigramas e trigramas. Então, beleza? Então, a gente sempre faz esse esquema de embedding nessa função. Então, a gente tenta com o bool, com o TF-DF e com o Word2Vec. Caso não seja possível, a gente tem uma condição de saída aqui, né? Então, o TF-DF usa os anagramas, bigramas, trigramas, etc. O Word2Vec aqui ele é o bag of words, né? Então ele consegue aqui as configurações e ele ajusta para os treinamentos. Então, feito toda essa esquematização, essa vetorização dos dados de treinamento, a gente consegue aqui normalizar também as nossas features para, consequentemente, deixar bem comportado as atitudes do nosso modelo, né? A gente aplicou a normalização do score aqui com o Stan-Scaler e a normalização do min-max com o min-max scaler, né? Essas propriedades que já vêm lá são filhas do scikit-learn, né? E é claro, sem normalização, beleza? Só para como foi solicitado na questão, né? E chegamos aqui no nosso querido cross-validation, o nosso KNN aqui, para definição dos melhores hiperparâmetros, né? Então a gente começa aqui com o start test field, para manter as proporções das classes, e a gente faz o teste das combinações possíveis
após os tratamentos de dados, né, para descobrir os melhores hiperparâmetros utilizando o cross-validation. Então, aqui tem toda a mecânica necessária para realizar o processo do cross-validation, treino model, NRange, para processamento, aplicação de textos. Então, com isso, o nosso modelo ele é treinado, né, com os melhores parâmetros possíveis. Também fazemos aqui a normalização, o Word2Vec, definição do modelo de regressão logística, beleza? Então, seguimos aqui, novamente aplicamos o Smooth para confirmar o balanço entre as classes, né, a nossa classe Target e nossa classe Treinamento. Então, binário, né, viral ou não viral. E feito isso, a gente consegue testar aqui quais são as acurácias do cross-validation a partir dessa execuçãozinha. Então, aqui a gente tem a saída, né, dos nossos folds. O primeiro fold aqui com a acurácia muito satisfatória, 98%. O segundo fold, 99%. E, novamente, né, a gente tem aqui o Precision Recall, acurácia, macro. Beleza? E o F3 com 99%, o F4, o F5. Beleza? Então, as médias de acurácia entre os nossos cross-validation deu 99%, a média da FM Score deu 0,11%. Consequentemente, o nosso melhor fold aqui vai ser o nosso fold 4. Perdão, nosso fold 3 aqui com 0,9966. Top! Então, são esses os hiperparâmetros que a gente vai utilizar, que a gente utilizou para treinar nosso modelo. Perfeito, pessoal? Então, esses são os principais questionamentos da lista. Com isso, agora a gente poderia, dado uma nova mensagem, né, classificá-la como viral ou não viral, e, consequentemente, poder fazer um tratamento e mineração de dados em futuros novos datasets, né? Ou poderia pegar novas samples que não foram utilizadas para o treinamento e validação no nosso próprio banco de dados e fazer validação. Mas aqui para frente a gente continua a brincadeira. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Essa foi a resolução da lista 6. Um grande abraço e até a próxima.